Um dos queridinhos da temporada de premiações chegou nos cinemas aqui no Brasil, o filme que foi esnobado por seu próprio país, a França, não foi indicado em filme internacional, mas que acabou rapando ali as indicações de várias categorias, entre elas de melhor filme, melhor direção e que provavelmente vai ganhar lindo ali de roteiro original. Eu tô falando de Anatomia de uma Queda. Olá, seja bem-vindo ao Anônimos Zumbis, eu sou a Nath, e Anatomia de uma Queda, ele é um filme que me agrada muito. O que ele conta e como ele conta, que é basicamente um filme de tribunal, ele vai me instigar e a beleza da atuação ali da Sandra e como a diretora, a Justine Trier, ela consegue entrar dentro daquela relação que a gente não conhece é maravilhosa. Porém, eu digo para vocês que ele não entra ali no meu top 5 filmes preferidos dessa temporada, exatamente porque a parte que deveria chamar mais atenção, que é esse julgamento, esse enfrentamento, que não é de uma morte, mas de um relacionamento, ela acaba sendo bem morna, em alguns momentos até chata de assistir. Mas isso não quer dizer que seja um filme ruim. Anatomia de uma Queda é um estudo de personalidade, de história que você merece ir no cinema assistir para compreender como a Justine Trier e o seu companheiro, né, o seu marido ali que ajudou a construir, a escrever esse roteiro, ele transparece para a tela. Se você está um pouco perdido sobre o que realmente conta essa história, a sinopse aí oficial a gente vai acompanhar uma mulher que acaba sendo acusada da morte do seu marido ali nos Alpes, na França, num lugar isolado, numa cabana, no qual um dia o marido aparece morto para lado de fora da casa. Ou ele se jogou, ou alguém empurrou ele. Então vai ter esse julgamento em relação a essa personagem e a gente vai descobrindo como essa relação estava naquele momento, né, que aconteceu essa fatalidade. Ele cometeu suicídio ou ele foi assassinado. Então é sim um filme de julgamento, onde a gente não vai ter a parte investigativa, digamos assim. A gente é colocado nesse ponto ao estar ali como júris nesse tribunal. Pode sim que ela tenha matado o marido, a gente vê que a relação estava estremecida, mas também a gente percebe que essa relação, esta queda, vem muito mais do marido. E por que que ele se mataria e por que que ele deixaria coisas que incriminariam a esposa. Ele estava realmente muito sentido, muito doído naquela relação e principalmente ele sentia uma culpa enorme por um acidente que aconteceu com o filho anos antes. Essa culpa carregou ele ao longo desses anos, mas também a frustração de não conseguir fazer aquilo que ele mais desejava, que também era ser um escritor, assim como a sua mulher era, foi consumindo ele. Ele estava realmente doente. E como essa doença foi contaminando a relação dos dois, que em um princípio era de cumplicidade, era de amor, era de tu venerar o outro como aquela pessoa realmente é, sabe? Aquela mente brilhante, reluzente, era isso que encantava um no outro. Essa relação foi construída assim. Mas as frustrações dele, e eu digo até a masculinidade frágil deste homem, que é o Samuel, no caso, a gente tem pouquíssimo dele no filme, tudo que a gente tem, basicamente, é de relatos de conversas da Sandra, de alguma coisa em relação ao filho, do advogado, ou no caso do promotor, né? Quando acusa ela de várias coisas, a gente vai construindo a personalidade deste homem e a gente percebe que sim, ele estava doente, ele estava frágil e ele estava numa posição que ele se sentia inferior. Então, quando a gente vê aquela cabana linda no qual ele está construindo, é como se a gente visse que ele está construindo aquela história como ele queria,
da maneira como ele queria. Aquela casa não para de estar sendo reformada. Era a casa que ele morava quando ele era pequeno, na cidade que ele morava. Ela é retirada da onde eles estavam para ser colocado no território dele. Então, sabe, como ele não tinha o domínio das coisas que ele queria, ele colocou ela no domínio territorial dele. Então, ela estar distante dos outros, não entender tão bem a língua, não ser fluente no francês, tanto que eles conversam o tempo todo em inglês, que é uma língua intermediária, né, já que ela é alemã, ele é francês, e o filho foi criado ali com o inglês para que todos se entendessem. E quando ele coloca ela nessa situação de estar isolada no lugar que é dele, com a língua dele, com as pessoas que ele conhece, e ela se sente afetada, é como se fosse o único momento que ele se sentisse no poder. Claro que a Anatomia da Queda não é sobre o crime, o suicídio, a morte em si, é sobre a queda e tu revelando, tu abrindo aquele casamento e o que estava acontecendo dentro daquela casa. Por isso que a queda é para fora, sabe? No intuito de que as relações privadas são dadas dentro do lar, dentro de quatro paredes, né? Seja ela como a gente coloca, mas vamos imaginar assim que tudo está para dentro e a gente só revela para fora o que é confortável, o que a gente quer, a ilusão que a gente quer em alguns momentos. Mas quando a morte dele se dá, ele caindo para fora, né, pela janela, é como se aquela relação agora está para o mundo. Tanto que a gente é exposto a outros momentos que ele teve tendências suicidas e ninguém sabia, apenas a esposa, a Sandra, nem o filho sabia disso, porque aquilo foi contido naquela relação, naquelas paredes. E quando tu coloca para fora, o mundo vai te julgar e a gente vai ter exatamente isso, ela no tribunal sendo apontada, né, por um promotor extremamente machista e sexista, falando você roubou um trabalho dele, né, uma ideia de um livro, você traiu ele, porque você colocou no livro tal que a tua personagem tinha fantasias de matar o marido. Então tudo, até mesmo a respiração da Sandra é colocada como culpada do que aconteceu. Então é isso que é legal no filme da Justine, é porque tu consegue ver essa relação muito humanizada e muito verdadeira, não uma coisa fantasiosa. Apesar de estarmos olhando apenas, digamos, o lado da Sandra, e te digo, a gente nem olha tanto assim o lado da Sandra, isso é um dos pontos negativos do filme, porque o advogado, que foi um antigo amigo, ou um antigo caso dela, ele não abre a boca pra nada, não serve pra nada, enquanto o promotor tá lá macetando a coitada no tribunal. E isso vai te dando uma raiva. Eu queria levantar e dar um safanão naquele promotor, gente. É terrível a maneira como ele expõe. E daí é realmente isso que a Justine quer mostrar. O quanto uma mulher se torna frágil numa situação dessas, onde a culpa, mesmo não sendo dela, acaba sendo dela. Por quê? Porque ela traiu, ela não apoiou o suficiente, ela não fez com que aquele homem, né, se sentisse seguro naquela situação. Sabe? É frustrante, é extremamente frustrante tu ver como somos colocadas nessa situação e ela apenas querendo provar que não, ela não fez nada, que e ao mesmo tempo mostrar em muitos momentos que o marido era um cara bom e que ele estava passando por um momento difícil, mas que tudo aquilo que às vezes pintavam dele não era verdade. Muitas coisas que era verdade era dolorosa demais, ela queria omitir, não esconder, não mentir, mas omitir do filho, que é muito pequeno. Então, essa abertura dessa relação, até mesmo para o filho que não conhecia o que estava passando entre os dois, é extremamente envolvente. O menino que faz o filho ali, que é o Daniel, o Milo Machado, ele é maravilhoso. E ele
é inocente naquela situação, mas ele quer entender o que tá acontecendo, igual a gente. A gente quer entender aquela relação, ele quer entender a relação dos pais e realmente, entender se a mãe era capaz de matar o pai ou se o pai realmente era capaz de tirar a sua própria vida. Então ele tem cenas muito boas junto com o seu cachorro lindo, o cachorrinho Snoopy, ótimo ator. Ó, cachorrinho Snoopy devia estar aí numa categoria de melhores pets do ano, ele ganharia com certeza. A atuação brilhante dele no momento final do filme. Só que no que a Justine acerta na direção ali da Sandra, na direção do Daniel, e numa cena maravilhosa, que é a única cena de embate que a gente tem, tipo uma recordação ali entre o marido, né, o Samuel e a Sandra, que é a cena, a melhor cena do filme é esse embate, sabe? Essa conversa, o quanto aquilo vai crescendo e o quanto às vezes a gente vai compreendendo essa história que o marido, mesmo se matando, ou, né, no caso, ele até o fim tentou, nessa raiva que ele estava da Sandra, da mulher, de culpabilizá-la de alguma maneira. Então tu fica, meu Deus, o que está acontecendo? Só que esses acertos acabam, né, que são acertos ali da direção dela com os atores e acerto do seu roteiro, ele acaba não indo ali na sua direção quando a gente está nesse momento do julgamento que é muito longo. E daí tu acaba se perdendo nesse devaneio da história, né, das insinuações, de ficar pensando se foi ela, se não foi ela, mas o filme não brilha o suficiente nessa parte. Ela acaba não valorizando tanto assim este momento, deixando as coisas parecerem falsas demais, tanto no jeito do seu advogado, como no jeito do promotor e até mesmo da juíza. Pareceu um grande teatrinho de faz de conta, apesar da gente sentir nos momentos que a Sandra tá ali tentando se defender, contando a sua história ou tentando não contá-la, e principalmente quando o garoto ali está como testemunha, e é também uma das melhores cenas na parte do julgamento, quando o promotor está ali, né, junto também com o advogado de defesa, tentando extrair o que ele sabe daquela história. No final das contas, é um saldo extremamente positivo. O filme é muito bom, porque ele entrega exatamente isso. Justine foi maravilhosa ao trazer esse tema de julgamento para o foro íntimo de uma relação tão privada a ponto de uma morte ter que colocar tudo para fora. Vá, assista Anatomia de uma Queda, depois volte aqui me contar o que você achou. E é claro, a gente segue aqui na nossa maratona de Oscar 2024, os principais filmes, vai ter crítica aqui assim que eles lançarem no cinema aqui no Brasil, né, para vocês poderem também assistir e conferir vocês. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das estreias que estão chegando no cinema. Beijos e até a próxima.